Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo, né? Dia 7 de janeiro de 2024. Pois é, o ano vai avançando. O Vasco fez hoje seu segundo treinamento de pré-temporada. Tem novidades, tem reforço chegando, tem também o jogador dizendo que não vai sair. Vou explicar tudo isso para você. Atleta jovem, promessa vascaína, lá da Copa São Paulo, voltando para se juntar ao elenco principal. E Alexandre Matos dá entrevista amanhã, pela manhã, no CT Moacir Barbosa. Praxedes está liberado pela equipe do Bragantino para treinar no Vasco da Gama. São essas algumas das notícias e a gente esteve durante toda a manhã, uma boa parte da tarde, acompanhando o velório de Zagallo. Quero ainda falar um pouco mais de Zagallo e do novo técnico da seleção brasileira, que é Dorival Júnior. São Paulo antecipou a CBF e já avisou que ele é o novo técnico. E aí? Antes, eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. Peço para você se inscrever no nosso canal. Não paga rigorosamente nada. Wellington Campos FC, esse vermelhinho que está aqui embaixo. Está vermelhinho, clica lá. Confere também se você continua inscrito, é importante. Às vezes foge a inscrição. E, meu amigo, dá o joinha. É importantíssimo você continuar dando o joinha para fortalecer o nosso trabalho junto ao YouTube. Então, depois da vinheta, tem um monte de notícias e entrevistas legais também. Roda a vinheta! Vamos lá então, minha gente. Vamos às notícias do domingo no Vasco da Gama. O atacante David do Internacional, que estava no São Paulo e que interessava ao Fortaleza, foi emprestado pela equipe colorada. O Inter emprestou ao Vasco por 1 ano e ele está sendo aguardado aqui no Rio para os exames médicos. Vem para compor o elenco. Muita gente acredita até que ele venha para o lugar do Gabriel Peck. Durante o dia, várias pessoas dando como certa a venda do Gabriel Peck lá para a equipe do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, mas a assessoria do atleta soltou uma nota no X, no Twitter, dizendo que não procede, o atleta não quer deixar o Vasco da Gama, o Gabriel Peck. Aliás, Gabriel Peck se apresenta amanhã, na Granja Comari, segunda-feira, junto com o Marlon Gomes, na seleção pré-olímpica do técnico Ramon Menezes, que já vai falar conosco aqui no nosso canal Wellington Campos FC. O JP, né, que é considerado aí uma joia da base do Vasco da Gama, estava na Copinha, foi chamado pelo Ramon Dias e já treinou neste domingo com a equipe principal do Vasco. É um jogador que o Vasco acredita que com o elenco principal possa crescer, mostrar valor e ajudar o técnico Ramon Dias numa temporada que muito se espera do Vasco da Gama. Essa é a grande verdade e amanhã o Alexandre Matos, segunda-feira, 11h30 da manhã, vai dar sua primeira entrevista coletiva como executivo do futebol do Vasco da Gama. Eles vêm trabalhando já há algum tempo, mas nesta segunda-feira será uma apresentação e também vai falar daquilo que está sendo contratado. Por exemplo, o Robert Rojas está no Rio de Janeiro, também por aqui o João Vitor. João Vitor deverá assinar contrato nesta segunda-feira, saber da aprovação ou não do Robert Rojas nos exames médicos, mais a chegada aí do David e o Praxedes. O Praxedes foi liberado pelo Bragantino para assinar com o Vasco por mais uma temporada, ser emprestado ao Vasco e ficar à disposição do técnico Ramon Dias. No final do ano, pode acontecer, então, a compra deste jogador. Mas o Vasco segue no mercado, segue buscando reforços, sabe que precisa contratar e tem aí
a oportunidade, o Alexandre Matos, de conversar com a imprensa nesta segunda-feira e falar daquilo que está sendo buscado. O goleiro Ivan acertou com o Internacional e não com o América. Foi vendido, então, pelo Corinthians ao Internacional, que tinha direitos também lá no goleiro do Inter, o reserva, e agora o Ivan vai para o Colorado. Já falei do Praxedes, liberado pelo Bragantino, né? E falar também que o Laranjeira, da base, cria do Vasco, muito se esperava dele, vai disputar o Campeonato Carioca pela equipe do Madureira. Deixa eu trazer, então, o Ramon Menezes, porque ele esteve na sede da CBF, no velório do Mário Jorge Lobo Zagallo, e a gente bateu um papo com ele. Primeiro sobre Zagallo e depois falamos a respeito da seleção pré-olímpica do Brasil, que se reúne a partir de amanhã. Que bom rever você, meu querido Ramon. Bom, primeiro que eu não tive assim o privilégio, a honra de ter trabalhado com ele enquanto atleta, né? Mas assim, o Zagallo, ele é uma referência daquilo que é vestir, né? Servir e vestir a camisa da seleção brasileira, né? Enquanto atleta, enquanto treinador, o Zagallo, ele é a transmissão assim de uma vontade, de um querer vencer com a camisa da seleção impressionante e contagia todos nós. Então todas as homenagens para ele é válida, né? Porque se trata de um cara fantástico, né? Um cara que ganhou muito e foi muito importante, né, para o futebol brasileiro. É muito importante para o futebol brasileiro. Principalmente para vocês treinadores, né? Principalmente para nós treinadores. A partir de amanhã, a caminhada ao pré-olímpico, apresentação, aí é trabalho, muito trabalho. E a referência ao Zagallo. Vamos trabalhar muito, né? E, como sempre. Você vai ter mais algum problema depois de... Você já trocou o quê? 4? Não, foram 7. Trocou 7? Desconvocados, já. 7 desconvocados. Mas a partir de amanhã, né? Eu sempre digo que... Eu não sou de ficar reclamando, né? Desde 2022, quando eu tive essa oportunidade de estar aqui na casa, na CBF, representar o futebol brasileiro, eu sempre soube disso, né? Da dificuldade que é na base, né? Por não ser data FIFA, né? Nós sempre tivemos esse problema. Eu só tenho que agradecer ao ano de 2023 por tudo que aconteceu em 2023, né? Porque em 3 competições, com todos os problemas que nós tivemos, nós conseguimos aí ganhar 2 competições. Então isso mostra a força do nosso trabalho, né? A força dessa geração, uma geração que eu sempre elogiei muito aqui, né? Porque se trata de jogadores muito promissores e a gente tem visto alguns jogadores já participando da seleção principal, que isso também é o nosso objetivo, né? Oxigenar a seleção principal. Na oportunidade que nós tivemos na seleção principal, nós levamos, né, naquela oportunidade 5 jogadores que tinham acabado de ser campeões sul-americanos. E daqui a pouco eu tenho certeza que vai aumentar esse processo. A gente sempre sabe da nossa responsabilidade, né? A nossa chegada na CBF já com uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil há 11 a 12 anos não ganhava um sul-americano. Antes da nossa chegada, as 2 últimas edições de um campeonato mundial da categoria não participava e há 36 anos não ganhava uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, coisa que a gente teria que conseguir, né, com o título, ou se não ficando entre os 4 do Sul-Americano, né, para você ter a vaga no Mundial e também ter a possibilidade de jogar os Jogos Pan-Americanos. E agora é a mesma responsabilidade, né, um pré-olímpico, uma responsabilidade muito grande. O Brasil é bicampeão olímpico, nós sabemos disso, né? O Brasil, nas 2 últimas edições do pré-olímpico, não conseguiu sair como campeão, né? A Argentina foi campeão pré-olímpico nessas 2 últimas edições. E a gente sabe da nossa responsabilidade. Eu sempre falo muito em responsabilidade para os nossos atletas, mas foi essa responsabilidade que nos trouxe até aqui e eu estou muito feliz aí por estar tendo essa oportunidade. Amanhã a nossa apresentação
né? E vamos trabalhar muito aí para fazer um grande trabalho como sempre. Esse é o Ramon Menezes, né, que foi jogador do Vasco da Gama, iniciou a carreira como técnico em São Januário, fez um belo trabalho e hoje está na seleção brasileira, trabalha nas seleções de base e terá a missão de classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris em agosto deste ano. O torneio começa agora dia 20 de janeiro e o Brasil vai buscar uma das duas vagas para a América do Sul na disputa dos Jogos que vão ocorrer lá em Paris, os Jogos Olímpicos também. Deixa eu trazer da homenagem que foi feita ao Zagallo, né, o nosso querido Mauro Silva, jogador do Bragantino, cara, muito gente boa, a gente tem uma amizade de muitos e muitos anos, né? Lá se vão aí 30 anos daquela conquista e Mauro Silva, tivemos o prazer de nos reencontrar no dia de hoje. Isso aqui é muitos anos de história. Ô Mauro, que bom, primeiro que bom te rever o Gilmar. Infelizmente, dando adeus para o nosso velho lobo, né? É verdade, Wellington. O momento é de tristeza, mas também de prestar homenagem, dar um abraço nos familiares e agradecer por tudo que o Zagallo fez pela seleção brasileira, por nós atletas, né? É um legado imenso. Então, chega no final da vida, assim como a gente esteve presente aí no velório do Pelé, tá aqui para agradecer esse legado maravilhoso. Eles vão viver eternamente, são personagens que vão viver eternamente, né, relacionado ao futebol brasileiro, dentro das pessoas, dos sentimentos que nós temos de ter convivido com pessoas tão importantes, tão relevantes para o futebol brasileiro, e fica esse amor incondicional que ele tinha por essa camisa verde e amarela que foi tão importante, tão bonito ver um grande jogador, um grande treinador com esse amor a essa camisa amarelinha. E me permita a expressão, você era um menino, né, do Bragantino, chegando à seleção brasileira e de repente esbarra com um monstro como o Zagallo, ele vem, te abraça, conversa, te ensina, te ama, e você dá uma reciprocidade. E eu estou te dizendo isso porque eu passei pela mesma situação, que eu conheci Zagallo muito jovem também. Isso faz um bem enorme para um jogador jovem, como é no meu caso, chegando de um time do interior na seleção brasileira, você encontrar um monstro, um ícone do futebol brasileiro tão simples, com tanto carisma, com tanta alegria, com tanta energia, isso foi contagiante e ajudou muito, me ajudou a adaptar, me ajudou a se sentir bem na seleção brasileira e, consequentemente, ajudou muito, muito na conquista do tetracampeonato, né? Por isso que eu falo, não é um trabalho que ele fazia apenas dentro do campo, esse trabalho de acolhimento também, quando você chegava na seleção brasileira, você tá com o Zagallo, com aquela energia, com aquela alegria, isso fazia um bem danado aos atletas jovens que estavam chegando. E você é do tempo que tinha aquela rixa imprensa carioca com imprensa paulista. Então, a imprensa paulista queria que jogasse os paulistas, né? E nós aqui no Rio queríamos que jogasse. Então, eliminatória, a galera de São Paulo defendia Cafu, defendia Leonardo, defendia Evair e assim por diante. E aí o Zagallo se colocou na frente do Parreira, né? Virou polêmico, ele debatia com todo mundo. Sim, debatia com muita personalidade, né? Como era comum no Zagallo, falava o que pensava, o que sentia, mas isso é bom, né? Porque era tudo pensando no bem da seleção brasileira, né? Isso fazia um bem esse posicionamento do Zagallo, porque era sempre pró-seleção. Enquanto, infelizmente, como você comentou, a gente tinha essa rivalidade entre os estados, né? O Zagallo chega disso, vamos ver o que é bom para a seleção brasileira, tem que jogar os melhores. Então, o Zagallo em todos os aspectos, são muitas lembranças boas e um bem danado que ele fez para o futebol brasileiro e para todos nós atletas. Para terminar, para registrar, o Zagallo vai e conquista a imprensa paulista quando foi trabalhar na querida Portuguesa no Canindé. Você lembra bem disso? Eu lembro bem, sim, mas é o carisma, é a pessoa que ele era, porque era você conviver com ele e você passar a admirar muito o Zagallo, né? Então, quem não conhecia de longe, de repente via aqueles posicionamentos dele um pouco mais fortes assim, transmitia uma impressão diferente, mas a partir do momento que você convivia com o Zagallo, você passava a admirar e a gostar muito dele. Bom te ver, Wellington, prazer, viu? Aí Mauro Silva, ele que foi fazer uma última homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo.
E o presidente Edinaldo Rodrigues, ele também estava na CBF, quando perguntado sobre Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira, ele evitou falar sobre o tema, dizendo, gente, hoje é para a gente homenagear o Zagallo. Mas o São Paulo, ali por volta das 17 horas, 18 horas, ele confirmou que o Dorival Júnior estava saindo da equipe do Morumbi para dirigir a seleção brasileira. Tanto que o filho do próprio Dorival Júnior é quem vai comandar o São Paulo até que ele encontre um novo treinador. Tentou o Vojvoda lá do Fortaleza, Fortaleza não liberou, está tentando o Antônio Oliveira lá do Cuiabá, o Cuiabá que é uma multa rescisória. Vamos ver como vai se virar o Dorival Júnior. Muita gente apostando numa comissão técnica permanente com o Dorival Júnior, que ele tem tudo para fazer um belo trabalho e fazer a seleção brasileira voltar a ganhar títulos importantes, títulos internacionais. Ele vai estrear em março, diante da seleção da Espanha, em Madrid, depois tem um segundo jogo diante da Inglaterra, em Londres, e no dia 8 de junho tem o México, lá nos Estados Unidos, e na sequência a Copa América. Boa sorte ao querido Dorival Júnior, que passou aqui pelos clubes do Rio de Janeiro, com desenvoltura, diga-se de passagem, e agora terá oportunidade na seleção do Brasil. O que você achou das notícias que trouxemos? Comente aí. Gostou do Dorival Júnior na seleção? Está esperando o quê do Alexandre Matos, né? E já fez a sua homenagem ao Zagallo? Fique à vontade, deixe aí o seu comentário, a gente vai dar uma lida. Hoje eu não trouxe abraço porque foi uma correria, amigo, desde 8 da manhã, cuidando do velório do Zagallo. Estamos agora na Super Rádio Tupi e a gente volta já já trazendo aqueles abraços para vocês nos próximos vídeos. Eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, mas dá muitos joinhas aí e recomendar para os seus amigos, assine o canal do Wellington Campos FC, não paga nada, dá o joinha e você vai me ajudar muito, muito. Uma ótima segunda-feira, uma grande semana para todos, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.